O meio evangélico está perdendo a credibilidade, está perdendo a confiança. Cristãos, lideranças, denominações, perdendo o sabor de renunciar a si mesmo, estão se entregando sem perceber. Pode analisar isso que eu estou falando, irmãos. Sem perceber, estão se entregando aos prazeres, em prazeres ilícitos. A Bíblia tem uma grande, entre outras advertências. O evangelista João, ele fala assim, olha, a amizade com o mundo, ela é uma grande inimizade contra Deus. Amém, irmãos? Entendeu, gente? Então, quem aceita Jesus, quem recebe Jesus, quem se apresenta, identifica com Jesus e quer Jesus, ele já está declarando guerra para ele mesmo, né? A guerra contra si mesmo. E declarando guerra ao sistema, ao mundo. Na verdade, irmãos, fomos chamados para morrer por Cristo. Estamos aqui hoje, todo mundo aqui bem, né? Com mais tem a luta, mas cada um tem a sua fé, a sua esperança. E não merecemos o que temos. Interessante. Estamos aqui sem merecer. Se olharmos para o pecado, né? O homem que foi destituído da glória de Deus, separado de Deus, a gente fala assim, mas não foi culpa minha, foi os primeiros homens, mas recaiu sobre nós. Então, o merecimento nosso era uma separação eterna de Deus. Mas, conforme a palavra fala, Paulo fala, Romanos, Coríntios, capítulo 5, por exemplo, os capítulos ali, onde ele faz uma declaração, Cristo nos reconciliou com Deus pelo seu sangue. Amém, igreja? Então, somente, ou apenas sabendo disso, tomando conhecimento, procurando viver isso, irmãos, escuta bem, nós já vamos ter um grande impacto em nós, vivenciando isso, para renunciar ao eu. Se Cristo renunciou a si mesmo, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Veja bem, em tudo que eu sou tentado, Jesus foi tentado. Está vendo? Tudo que nós deparamos com a tentação, parece que está fora do nosso equilíbrio, controle, Jesus foi tentado. Né? Então, ele se deu por nós para que eu e você tivéssemos informação e tivéssemos vida. Tanto que ele falou, eu vim para que vocês tenham o quê? Tenham o quê? E vida com abundância. Aí eu pergunto, estamos vivendo como igreja essa vida de Jesus? Como servo de Deus? Amém. Se sim, amém. E olhando o cenário gospel, né? Sem querer ironizar isso aqui, irmãos, mas o modo, né? Como está o mundo hoje, o mundo evangélico, a gente fica com a cara envergonhada. Não estou aqui para falar exatamente para vocês, né? Vocês não merecem, mas, por outro lado, a mensagem vindo da Bíblia, da palavra de Deus, é um apelo para cada um de nós. Para que nós, que estamos aqui, testificando já dessa palavra, sabendo que Ele nos reconciliou com Deus, Ele nos tirou da forma, do estado pecaminoso que estávamos, está na Bíblia, Efésios fala isso. Então hoje, se estamos em Cristo, somos nova criatura. Amém, igreja? Estou testificando para vocês quem você é. Somos filhos de Deus. Ah, pastor, tem muitos problemas que eu não consigo vencer. E vamos ter, irmãos, muitos problemas até o final. Até o fim. Um dia, olha bem, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível. Até chegar lá, nós vamos ter muita coisa para vencer, para resolver. Tá certo?
Agora, o que devemos conservar nessa luta, nessa batalha que a gente tem? Combati o bom combate, estou encerrando a carreira e conservei a fé. Então, hoje, falando sobre o esfriamento espiritual e o abandono da fé, vamos lá, vamos abrir aqui, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, primeiramente. O esfriamento. Então, a gente está vendo um esfriamento em larga escala, irmãos, da palavra de Deus. Por coisas, às vezes, simples, banais. Não estou falando que a pessoa perdeu um culto, né? Não tomou a ceia. É isso não, irmãos. Mas o que tem acontecido são coisas escandalosas, coisas inimagináveis que eu na minha carreira nunca imaginava que ia deparar com essas coisas no meio evangélico e partindo de líderes que estão abandonando ou não sabem lidar com a carência, não sabem lidar com as faltas, não sei o que acontece, né? E aí se entregam aos prazeres, e prazeres cabeludos, pecaminosos. A mídia está batendo de frente. Um dia, no diálogo aqui com alguns irmãos, alguém falou: nós estamos, pastor, na luz do mundo, ou seja, nos olhos do mundo, no foco do mundo. As pessoas estão olhando para nós, muitos esperando uma bênção, uma palavra vindo da igreja. Mas muitas pessoas às vezes olham para você querendo ver você derrotado, abatido, você lá embaixo. Mas qual é a sua? Qual é a sua postura na sua vida, meu irmão? Será que você ainda está em cima do muro? Amanhã eu dou jeito. Amanhã eu tomo conta da minha fé. Será que você está com esse pensamento? Não sei. Mas de antemão, não dando ordem, mas digo, para um minuto, irmãos. Pensa mais um pouquinho sobre isso. Como está a sua fé? O que pode nos levar à vida eterna? Hein? O que pode? Larissa, cita alguma coisa fora da realidade, por favor, que pode, né? Eu tenho um talento. Será que pode nos levar à vida eterna? O talento? Será que eu construir 10 igrejas poderá me levar à vida eterna? Será que se eu fizer doações de alimento, né, obras boas, vai me levar? Não, irmãos. Não podemos tirar mérito, né, do sangue de Jesus derramado na cruz. E o que nos aproxima de Deus é a nossa fé. Essas duas letrinhas que nos unem a Deus. Mas que fé? Uma fé somente para vencer uma dor de cabeça? Uma fé para resolver um problema social que amanhã você vai ter de novo? Uma fé para resolver um problema de uma dívida que você causou ou trouxeram para você? Muitas pessoas estão recorrendo a Deus para resolver os seus problemas momentâneos. Nós pregamos aqui, há 15 dias atrás, Deus deu uma palavra sobre o homem cristão que está vendendo a sua vida espiritual, abrindo mão, como Esaú, de que me importa, de que me vale a minha primogenitura, a minha vida espiritual, que me vale se eu estou morrendo, a minha carência agora, eu estou olhando para esse momento, eu quero suprir esse momento. Então muitos estão assim, irmãos. Paulo fala aqui, olha, Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Aliás, deixa eu ler aqui 3 versículos antes. Do 3, verso 14, para ter uma introdução melhor, por favor. 3,14. Tá. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver bem depressa. Mas, se eu tardar, para que saiba, carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregando aos gentios e recebido acima na glória de Deus. Falando de Jesus.
Aí a revelação está aqui agora, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, últimos tempos, na era final, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Amém? Paremos por aqui. Depois eu quero ler outra passagem. Então, se também associarmos aqui a esse tema, o que Jesus falou em Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, fazer o quê? Esfriaria. Irmãos, e por se multiplicar o pecado, a oportunidade de pecar, né? As formas variadas do pecado, a internet favorecendo, as leis favorecendo, né? A mídia dando total divulgação às formas do pecado, que hoje não tem nada a ver, a prostituição não tem nada a ver mais, né? Adultério, basta ser feliz, basta preencher esse momento, basta suprir essa necessidade. A vida espiritual, aí eles falam, a religião não importa com isso, e os escândalos estão surgindo. Muitos que não estão se alertando para as obras e as necessidades da carne, os prazeres, a Bíblia fala, as concupiscências da carne, que estão aí com você, está aqui conosco, está comigo, está contigo. As pessoas não estão dando conta, não alimenta espiritual, não há uma fé, ou muitos não têm uma fé alicerçada na palavra. A fé produtiva, a fé que está disposta a enfrentar o mundo, o eu. Amém, irmãos? Muitas pessoas não estão alimentando a fé. Muitos cristãos estão andando para lá e para cá. Não estou julgando ninguém, irmãos, mas os resultados estão aí. Muitos estão correndo de um lado para o outro. A Bíblia está cheia dessas revelações. Mas não param para ouvir o suficiente para alimentar a fé, a nutrir a fé, né? E o que pode nutrir a nossa fé? Uma boa refeição? Um bom restaurante? Né? Não, irmãos. O que pode nutrir, escuta bem, irmãos, a sua fé, essa ferramenta que você tem, não é o seu talento, não é o discurso que você ouve no trabalho, não é um bom discurso, um bom elogio. Não. O que pode nutrir a sua fé, a minha fé, é somente a palavra de Deus. Mais nada. A fé que nos aproxima de Deus, a fé que olha bem, que nos sustenta na presença de Deus, irmãos. Mediante esse cenário que estamos vendo aí, pessoas que estão se vendendo, líderes que se entregando aos prazeres. Irmãos, cada coisa escandalosa que a gente tem deparado no mundo hoje. E Paulo fala isso, tanto na primeira carta quanto na segunda carta, né? A segunda epístola, que ele fala também, nos últimos dias virão dias difíceis, dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, desrespeitosos, e está atingindo todas as camadas da sociedade. Lideranças, governos, já não tem mais acesso à palavra de Deus, já há um descaso, né, sobre a palavra de Deus. Há uma indiferença, irmãos, no mundo que estão vivendo hoje com a palavra. Esaú fez uma indiferença, um descaso. A Bíblia fala que ele chorou amargamente depois, mas foi tarde demais, não tinha como recuperar a sua bênção, porque negligenciou na hora que não podia, na hora de escolher, ele negou a fé. E se nós olharmos para a palavra de Deus, muitos que perderam porque negligenciaram a palavra, a fé, esse sustento
espiritual. Jesus falou no seu discurso do monte, nas palavras proféticas, Mateus 24, e por se multiplicar a iniquidade. Ele falou ali com relação ao final da era próxima à grande tribulação, o amor vai esfriar. Não só o amor do homem comum, natural, se fosse isso ainda estava bom, né? O homem perdeu o seu amor, o seu respeito para com o próximo e muito mais para com Deus. Hoje os resultados disso estão aí. E o pior, que o amor de muitos cristãos está se perdendo, está se esfriando, né? O amor, primeiramente, para com Deus. Se o homem evangélico que conhece a Bíblia, que conhece a palavra, que tem tido uma vida regada pela palavra, se ele perde o amor para com Deus, imagina só, irmãos, o resultado vai vir, a conta vai chegar, né? O homem que tem uma determinação, busca Deus, o servo de Deus, e ele perde o amor, o amor esfria. Se ele é um líder, muitos vão cair na fé por causa dele. Quantas famílias estão se perdendo por causa do homem, da mulher, o pai, o patriarca, a coluna ali. Muitas famílias estão se perdendo por causa desse esfriamento da fé. Muitas pessoas estão apostatando da fé, né? Se retirando, virando as costas para a palavra por causa dos prazeres, por causa da busca incessante em suprir a carência momentânea, esquecendo de debruçar sobre a palavra. O homem hoje está se preocupando em ter, em possuir reservas e mais reservas, né? Esquece da vida eterna. Irmão, nós temos ouvido muito isso aqui. No último dia 8, o pastor pregou aqui, né? Se hoje te pedir a sua alma, de quem será? Porque o homem, naquela parábola, se preocupou em ter, né? Em encher os seus celeiros. Mas e a alma? De quem será? Então, é importante nós preocuparmos com a vida espiritual, igreja. Amém, amados? Preocupar, né? Dar sustento à vida espiritual. Não é apenas sustentar um tempo, porque a vitória não é apenas daqueles que começam uma vida cristã, né? Que passa pelo batismo, passa pelos primeiros dias, os primeiros meses. A luta vem, a prova vai vir, irmãos, porque você não é desse mundo. Escuta bem isso, irmão, tem hora que dá uma indignação na gente, né? Saber que estamos aqui e eu vejo que o mundo não cabe mais à igreja, irmãos, né? O mundo está rejeitando literalmente a igreja. Pastores, muitos pastores sinceros, muitos líderes sinceros, cristãos, né, autênticos da palavra, estão sendo processados. As leis estão aí favorecendo, contrário à palavra de Deus, aos princípios bíblicos, aos valores espirituais, e com isso muitos estão sendo presos, conduzindo à prisão, respondendo processo por causa da sua fé, da sua integridade espiritual na palavra. Mas ao ponto que muitos estão se vendendo por coisas vãs, passageiras, momentâneas, por causa do descuido, por causa muitos estão perdendo o foco espiritual, a visão espiritual. Hebreus 12 fala para nós, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, mais uma vez falando de fé. Olhando para Jesus, como assim? Hoje eu estava dirigindo e pensando nesse versículo. O Espírito de Deus falando comigo desse versículo. Eu não sabia que eu ia pregar. Olhar para Jesus na hora difícil. A hora que você está quase se entregando, quase se rendendo. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus sofreu agonia, pavor, por causa de nós, irmãos. Mas ele não entregou. Na sua oração antes de ser condenado, ele falou, Pai, afaste de mim, não deixe eu passar por isso. Mas por causa do Jorge, do João, do Pedro, de cada um, não faça-se a minha vontade. Então Jesus não se rendeu à sua carne, ao seu eu. A Bíblia fala
testifica que ele foi obediente. Amém, amados? E obediente até a morte, em tudo que ele sofreu, toda a pressão que ele obteve, que ele deparou, mas ele foi firme. Por isso que a Bíblia fala, olhando para Jesus, quando você enfrentar talvez um momento de empolgação, vamos olhar para o outro lado da moeda agora, né? Um momento bom, as orações foram respondidas, o casamento está bom, o emprego está bom, a tendência é melhorar. Não abandona Jesus, não abandona as orações, não abandona a palavra, porque tudo isso passa. Amém, amados? Tudo isso passa. Nós estamos vivendo dias difíceis, trabalhosos, e a palavra nos orienta a olhar, a segurar na mão de Deus, a depender de Deus. É essa fé que Deus quer de nós, essa declaração da alma, do interior. Eu não dependo da religião, do governo, mas de Cristo, o dono da verdade, irmãos. Ele declarou: eu sou o caminho. Não é um dos atalhos, um dos caminhos. Eu sou o. Amém? O caminho para a verdade que leva para a vida. Eu sou. É Ele que nós temos que recorrer. Com Ele que vamos viver. Volto a dizer, quer esteja enfrentando uma situação difícil na sua vida, momento difícil, delicado, decisivo, olha para Jesus. O que o Senhor Jesus faria nessa situação? Como eu faço, Senhor, para vencer esse momento que eu não estou aguentando? Parece que eu estou no limite, no extremo, né? E agora, Senhor, me ajuda. Não tome decisão precipitada, não age precipitado, não se venda. Não se renda, irmãos, aos prazeres deste mundo, jovem. Não se entrega. Amém? Voltar atrás? Nunca. Render ao passado, ao velho homem? Jamais. É olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo. Amém, amados? Não se venda, irmãos. O abandono da fé, o mau testemunho tem acontecido em larga escala nos últimos tempos, porque muitos estão abandonando a fé. Vamos ver aqui a palavra 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Glória a Deus. Então, Paulo fala, né? Terminando aqui essa parte, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão, vão duvidar da fé. Vai duvidar. Eu vejo nesse esquema, irmão, mais uma vez, vocês não precisam rir, não, mas Marta e Maria, né? Tanto no sentido igreja como no sentido mundo. As Martas não contentam, não param para ouvir o suficiente. E na hora da distração, na hora da empolgação, na hora de um momento ruim ou bom, elas abandonam e ainda quer tirar Maria da presença do Senhor. Né? Então as Martas carnais, mundanas que estão aí, vai vir para cima de você. Vai usar uma situação, vai usar alguém para tentar te tirar da presença do Senhor. Mas o melhor é saber fazer uma boa escolha. E essa escolha tem que ser muito pela fé. Tem que ser muito firme. Irmãos, eu estou falando de Marta e Maria. Marta era uma crente. Muitas das vezes nós damos uma de Marta, em alguns detalhes, em alguns momentos. Né? Saímos, deixamos de orar, mas nos momentos mais decisivos, cuidado com a Marta, porque não é fácil. É preciso nutrir bastante na fé. A Marta pode ser uma situação, pode ser um momento difícil que você está vivendo e querer te tirar. Você não precisa estar na igreja. Você não precisa de consagrar a sua vida. A Marta pode ser essa voz. Você não precisa ir na igreja hoje, está muito frio. Você não precisa consagrar, fazer um jejum. A sua mesa está preparada. Algumas pessoas, alguém falou comigo uma vez aqui que uma irmã que foi abordada por muitas pessoas, vários religiosos, quando ela aceitou Jesus.
Porque alguém falou assim: você agora vai dar dinheiro para o pastor? Essas são as vozes das Martas que vêm tentando te tirar da presença do Senhor. Mas o melhor, volto a dizer, é saber fazer as boas escolhas, irmãos. É permanecer na palavra. Se Jesus ele é o caminho, eu quero estar no caminho. Se Jesus, como ele é a verdade, não importa como a Marta vai vir, eu quero estar na verdade. Amém? Se Cristo ele é o caminho para a vida eterna, né? Eu quero estar nele. A Marta pode vir de uma forma ou de outra, usando um patrão, uma situação, um parente. Todos nós passamos por isso ao longo da nossa caminhada, irmãos. Quantas vezes você sofreu esse assédio? Para pensar. Você não precisa ser crente. Eu passei por isso na minha carreira. Larga a igreja, não é verdade? As vozes estão aí. Mas a partir do momento que nós alicerçarmos na palavra, escuta, saber quem você é na presença de Deus, a importância de você se manter na presença de Deus, saber com quem você está caminhando, quem você está crendo, a quem você está entregando o melhor da sua alma, da sua vida, que é a sua alma, o melhor da sua estrutura, né? Nós somos espírito, alma e corpo, o melhor da nossa alma. A quem você está entregando? Como você está alimentando a sua alma? Amém, igreja? Então, 2 Pedro 2,20. Vamos, todos acharam? Portanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha como é clara essa palavra, olha, o Senhor e Salvador Jesus Cristo foram outra vez envolvidos nelas, nas corrupções, né? E vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro estado. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecerem e se desviarem do santo mandamento que lhes foi dado. Verso 22. Deste modo, sobreveio-lhes um verdadeiro provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou-se para o local da lama, a sujeira. Infelizmente é um quadro que estamos vendo. Volto a dizer, talvez você não merecia ouvir eu falar aqui desses maus testemunhos. Não estou aqui para isso. Eu quero dizer o seguinte, que muitos que se venderam estavam na presença do Senhor, estavam pregando, orando, consagrando, não sei por qual motivo, hoje não estão mais, não querem, fizeram as suas escolhas. Muitos vão voltar, né? Detonados, arrasados, mas muitos vão voltar para a presença do Senhor. E também muitos não vão aguentar a pressão, porque ainda não se converteram a Cristo, não se tornaram nova criatura, não passaram pela doutrina do novo nascimento. João capítulo 3. Amém, igreja? Muitos que estão caminhando no meio evangélico não vão aguentar a pressão que está vindo por aí, porque não passaram pelo novo nascimento. Vocês estão vendo já muitos se vendendo, se entregando, perdendo a fé, afastando da fé, muitos cristãos, de várias formas, geral, né, estão se perdendo. E qual é a palavra, o apelo de Deus para nós nesta noite ou nesse tema? Olhar para Jesus. Não perca o seu foco. Não perca a fé. Confia no Senhor. Quem confia, fala amém? Confia no Senhor, entrega. Analisa como está o nível. Conselho meu, querido, conselho aqui, tá? Analise como é que está o nível da sua fé. Ah, se a minha fé está boa, porque está tudo dando certo. Não é por aí. Né? A fé é independente. Jó, todo mundo conhece a história de Jó, não é verdade? Perdeu tudo, irmãos. Perdeu tudo. Veio um mensageiro, falou: aconteceu um problema lá, morreu seus filhos. Aí passou um minuto, o outro vira as costas, veio outro, passou. Ó, a plantação acabou tudo.
Aí passou, veio outro, olha, matou todos os animais, e foi piorando o seu estado, foi vindo enfermidade, problemas gravíssimos no seu corpo, o homem ficou em pele e osso, mal podia se coçar, aquele homem forte, robusto, bonito, agora estava se coçando, longe, não podia dar um abraço na sua família, nas filhas, na esposa, o mau hálito, o mau cheiro do corpo, perdeu tudo. Mas a Bíblia fala que ele não emprestou a sua boca para o pecado nem para o diabo. Ele conservou a sua fé. A mulher foi usada, foi atrevida, né? Amaldiçoou a Deus, né? E ainda conserva essa fé, essa integridade. E ele ali, firme, forte, louca, você não sabe o que está falando. Mas continuou com ela, não abandonou a mulher também não. Né? E ficou firme, deparando com tudo aquilo e manifestando a sua convicção, da sua certeza, quem era o seu Senhor. Passando pela prova, sendo tratado ali, mas firme na palavra, firme na promessa. Amém, amados? Então, queridos, muitos estão perdendo a sua fé, a sua confiança. Então, não importa como você se encontra nesta noite, por um lado, né? Claro que nós queremos estar bem, vencer as dificuldades, não é verdade, irmão? A nossa luta, vencer os nossos momentos difíceis, né? Estar bem com Deus, estar bem com a família, estar bem no emprego, na formação que você está, na esperança que você está, na aspiração que você está de ter uma profissão boa, muitos jovens se formando, estudando, né? É bom assim, ter uma boa formação, mas a fé ela é um elemento importantíssimo para a nossa vida espiritual. E nós precisamos guardar essa fé, defendê-la de qualquer jeito, com Cristo, como eu digo, né? Com todo esforço, para que quando vier maiores problemas, nós declararmos, usar a espada, que é a palavra de Deus, e defender essa fé, em nome de Jesus. Tanto que o próprio Jesus falou, lá em Mateus 24, no final do texto, ele fala: aquele que perseverar até o fim, perseverar em meio à luta, em meio às provações, nos momentos difíceis, perseverar até o fim, será salvo, será concedido a salvação. Depois ele vem no capítulo 25, onde ele fala das palavras proféticas, né? Ele fala do julgamento, do juízo da humanidade, ele vai finalizando ali. Então ele dá essas palavras, né, de preparo espiritual que a igreja precisa ter, que nós precisamos ter. Então, queridos, estou terminando já. O apelo de Deus para nós nessa noite. Conserve a sua fé. Não abandone, não troque, não se venda. Amém? Como Pedro fala aqui, olha, depois de ter escapado, Pedro fala aqui de muitas lideranças, muitos líderes, muitos cristãos, ele dá vários exemplos, né? Muitos que escaparam da corrupção do mundo, que foram salvos por Deus, tirados do mundo, para estar na presença de Deus. Olha bem, conheceram da palavra, conheceram de Deus, andaram com Deus, mas desviaram da fé. Está aqui nesse texto. Se você olhar as cartas de Paulo, Paulo fala de muitos que ele evangelizou, que ele amou, que ele pregou o evangelho, e muitos não permaneceram na pregação do evangelho, na palavra, com Cristo. Perderam a identidade espiritual. Amém, igreja? Perderam a sua identidade espiritual. Então, irmãos, fica firme com Deus, fica firme na palavra, fica firme na oração, na sua intimidade com Deus, né? Sejamos nós, voltando a Lucas 10, com Maria, no nosso dia a dia, né? Estar no pé do Senhor e ter cuidado com a segunda voz, com eu, com a voz de Marta, querendo tirar-nos da presença do Senhor, para pararmos, porque a voz do desânimo, né? Você não precisa mais, a sua oração não é ouvida, não está dando certo a sua lida que você está nela. Quantos de nós enfrentamos isso, irmãos? Eu deparei com esse tema, uma certa ocasião, que estava estudando isso, muitos líderes falando sobre desânimo. Líderes de igrejas com maior número de membros, por exemplo, falando que o desânimo vem, tentando parar. Então não olha para esse desânimo,
Não olha para essa voz, olha para a palavra, olha para Jesus. Amém? Jesus passou por tudo isso, mas ele foi firme e obediente. Fé, firme e obediente. Fala essas palavras, por favor. Fé, firme e obediente. Amém? São os ingredientes que compõem a fé, a firmeza e a obediência. Senão fica uma fé nula, vã, sem nenhuma tendência a estar firme na palavra. Amém, amados? Vamos orar. Queria convidar você a estar em oração nesta noite. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha ministrar na sua vida nesta noite. Eu não sei como você se encontra aqui, mas Deus te trouxe aqui. E eu peço agora, liga com o Senhor, na sua intimidade com Deus. Estamos aqui para ser tratados. Deus está trazendo essa palavra, irmãos, porque Ele não quer te perder. Ele não quer que você se venda. E muitas vezes Deus falou, eis que eu estou convosco. O próprio Jesus falou, dando instruções aos seus apóstolos, seus discípulos, queria dar sequência à pregação. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim Ele está contigo, na hora difícil, na hora decisiva. Ele está contigo, meu irmão. Ele não te abandonou. Às vezes é difícil tomar uma decisão que você vai acertar a sua vida, trazer um conserto espiritual. As pessoas puxam para trás, a sua carne não quer, mas debruça sobre a palavra, analisa, examine a si mesmo e toma decisão pela palavra, pelos valores espirituais, por princípios espirituais. Aleluia. E não deixe que a sua fé caia. Mantenha firme na palavra. Olhe, estude a palavra. Mantenha a sua agenda com Deus, com Cristo. O seu espaço para Cristo. Se você está com a fé enferma, vacilante, confie que Deus vai restaurar você aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Não pelo eu, pelo Jorge, mas pelo Espírito Santo, irmãos, que está aqui nesta noite. Amém? Feche seus olhos. Altíssimo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós aqui estamos, Senhor, como a Tua palavra fala e refere-se a Cristo, como nosso grande sumo sacerdote, aquele que compadece nós, aquele que compadece das nossas fraquezas, aquele que se deu por nós, Deus, Cristo que intercede por nós, Pai. Assim, Senhor Deus, pedimos que o Senhor ministre a Tua bênção, Senhor, para cada vida, para cada um que faz aqui um desabafo nesta noite, declarando, Senhor, se voltando para Deus, se voltando, meu Pai, talvez de um pecado, de um laço, talvez de uma situação pecaminosa. Deus está trazendo aqui uma palavra de fé, de força, de ânimo, pelo Espírito Santo, para que haja aqui um arrependimento sincero, e pela fé, Senhor, nos aproximemos de Ti, ó Pai. Pela fé, Deus, nos voltamos para Ti em espírito. Pela fé, Senhor, declaramos a nossa dependência de Ti em todos os detalhes, em todos os momentos da nossa vida. Oh, Senhor, não sabemos que vamos deparar ao sairmos daqui, não sabemos que vamos deparar durante a noite, durante as próximas horas do próximo dia, durante os próximos dias da próxima semana, as próximas semanas, meses, Senhor, não sabemos, mas queremos debruçar sobre a Tua palavra, queremos permanecer no caminho, na verdade, que conduz-nos para a vida e a vida eterna, Senhor. Deus, ajuda Teu povo, Senhor, fortalece cada um nessa determinação espiritual, meu Deus. Não possamos estar aqui, Pai, somente ouvindo, mas queremos praticar, queremos vivenciar a Tua palavra, em nome de Jesus, meu Pai. Trazer para a nossa vida a Tua palavra, a palavra de fé, a palavra de ânimo, de encoragem, em nome de Jesus, para a cura espiritual, para a glória do Deus vivo. Que assim seja, meu Pai. Oramos, crendo, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.